Fala, gente, como prometido, aqui está a continuação das perguntas e respostas que eu já havia gravado, então segue o vídeo. A próxima pergunta é da Cliciane Guimarães, e ela diz assim: o que mais lhe deixou enojada no meio gospel? Eu poderia te dar uma lista, Cliciane, eu poderia falar muitas coisas, eu vou tentar resumir aqui. São os pecados que são acobertados pela maioria, porque funciona assim: todo mundo sabe o que acontece na vida do outro, as informações vazam de uma forma muito fácil. Eu, que não estou mais no meio gospel, continuo sabendo os podres que acontecem e até hoje é inacreditável. Porque quando a gente fala de pecado, nós não estamos falando de pecados que são acidentais, são de coisas que não deveriam acontecer nesse meio. Não é o meio que é dito sacro, santo, ministério, chamado, mas não é isso que acontece. Então, esse protecionismo por parte de quem sabe e não faz alguma coisa porque o fulano tem algo para me oferecer, então eu fico quietinho, de bico calado, fechado, tá tudo bem, segue sua vida que eu sigo a minha, tiro fotinha na rede social porque o fulano tem seguidor, então, né, isso me interessa. Essa omissão, sabe, esse protecionismo sempre me enojou. Isso porque na época que eu estava no gospel não tinha nem essa coisa de rede social do jeito que tem hoje. Mas imagine hoje, gente, é mais nojento ainda. E a gente sabe, a gente vê, a gente conhece, né? Então, esse protecionismo, essa omissão, essa negação com relação aos pecados ocultos relacionados à prostituição, a adultério, a vício, a drogas, a homossexualidade, que rola no meio, solto, entendeu? Rola solto e todo mundo se protege. Então, isso pra mim é nojento. E mais nojento ainda é o que fazem com o evangelho, enganando pessoas. Alguém que consegue fumar um baseado antes de ir cantar, de ir pregar e tá tudo bem. E as pessoas lá assim, igual gado aplaudindo, achando que a pessoa é de Deus. Então tem que tomar cuidado com quem você segue, com quem você se inspira. E tudo isso me enoja muito. Essa zombaria com o nome de Deus me enoja. E eu não sou obrigada a concordar com isso, por isso que eu saí. Porque eu não conseguia mais fazer vistas grossas, não tinha mais estômago para permanecer, ficar no meio desse como se nada estivesse acontecendo. Não sabe o que está fazendo, coitado, coitada, é apenas um doente, não, é um pecador que precisa se arrepender, precisa abandonar os palcos, os altares, né, como as pessoas falam, e chorar aos pés de Cristo para se converter e parar de enganar as pessoas e usar o ministério, o chamado, como objeto de barganha, né, de lucro, como um emprego, como uma profissão, porque para continuar pecando dessa forma, deliberadamente, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum pesar, sem nenhuma mudança de vida, ou essa pessoa, para mim, é ateu, ou só tem como um trabalho mesmo, a profissão, vivo do jeito que eu quero, ninguém vai me parar, eu continuo com seguidor, com fama, com glória, tá tudo bem aqui, tá tudo bem, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Então a maioria faz isso e todo mundo se protege. E quando eu digo que são ateus, é porque não é possível, é só sendo ateu para não temer, olhar nos olhos do Criador naquele grande dia e ter que tentar explicar o inexplicável. Tentar defender o indefensível. Uma pessoa dessa, para não temer a ira de Deus, é só sendo ateu. Só sendo ateu mesmo. Inclusive é o meu esposo que comenta isso, ele fala sobre isso, eu falei, nossa, é verdade. Só sendo ateu, só não acreditando em Deus, para não temer o julgamento que lhe aguarda. Próxima pergunta da GFN Holanda JC. O que você acha dos cantores e pregadores se separando? Eu acho péssimo. Acho um péssimo exemplo, porque eles são influenciadores. E sendo influenciadores, isso mancha o evangelho e arrasta uma multidão de gente sem juízo para querer fazer igual, quem sabe? Porque se fulano é pregador, se fulano é cantor, cantora separou, eu também posso fazer igual, o que tem, ele continua sendo de Deus, eu também continuo sendo de Deus, então não há mais critério, né? Não há mais zelo com relação a isso. Hoje, infelizmente, os relacionamentos são descartáveis. Ninguém mais quer correr para Deus para poder restaurar nada, é mais fácil dizer, próximo da fila, vem, pode vir, já foi, sua vez. Triste, gente, muito triste. Agora a gente viu a separação de uma jovem cantora Tim, e é trágico, eu tava lendo os comentários. Cara, nessas horas eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico, o povo que nem é cristão zombando, sabe? Então fica um péssimo exemplo. Não era para acontecer isso, não era. Se entendêssemos que o relacionamento de Jesus com a igreja é um parâmetro pelo qual nós devemos trazer para o nosso relacionamento conjugal, isso seria diferente. Eu até acredito que essas pessoas deveriam abandonar os seus postos
porque eles são uma má referência, né? Eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, você vai achar radical talvez, mas é verdade. O exemplo de que se alguém vai na sua casa e você tem uma xícara rachada, você não oferece essa xícara rachada para a pessoa, porque você não quer constrangê-la com a xícara rachada. Da mesma forma são esses pastores que se divorciam e continuam nos altares, né, nos púlpitos, pagando de família, né? Como que esse cara vai tratar de um casamento? Como que ele vai aconselhar um casal, sendo que nem ele é referência? É o que a Bíblia fala, que se não sabe governar a sua própria casa, quem dirá governar a Igreja de Cristo? O Daniel Souza, _, ele diz assim: hoje as pregações são de autoajuda e se prega muito sobre a vida terrena, concorda? Essa onda desse tipo de pregação, né, de autoajuda, teologia coaching, a pregação do bem-estar, né, a teologia do bem-estar, na verdade, nada mais é que substituição da teologia da prosperidade. E essas filosofias, né, humanas sempre colocam o homem no centro. É como se tudo dependesse de você, é como se você fosse o seu próprio Deus e depende de você para você conquistar e alcançar os seus sonhos. O Evangelho nos mostra outra coisa. O Evangelho de Cristo nos mostra uma dependência total e completa do Criador para que algo aconteça. O Evangelho nos mostra o quanto nós somos pecadores e quanto nós carecemos do perdão de Deus. E já a teologia do bem-estar não, te diz que você é lindo, maravilhoso, tão lindo que você não pode sofrer, que você não pode padecer jamais nessa terra. E ela acaricia o teu ego, alisa o teu ego sempre. Ou seja, é antibíblico, gente, é antibíblico. Então eu não concordo, fujam disso. O Evangelho é sofrimento e tem uma cruz para carregar. A teologia emocional, a teologia coaching, a teologia do bem-estar, da autoajuda, te faz ficar anestesiado em sua ferida mortal, que se chama pecado. Então isso não é tratado. É sempre um paliativo ali por cima para que você se sinta bem, quando na verdade a sua alma está caminhando ao inferno e você necessita de arrependimento. A pregação do bem-estar, que é o que a gente mais vê hoje em dia dos pregadores moderninhos, que inclusive um deles disse, né, que nós somos o centro do coração de Jesus e que nós somos o ponto fraco de Deus. Nada disso é bíblico. Rejeite esses tipos de ensinos e se volte para a Bíblia, que é suficiente. A pergunta é da Natalie _S.N. Na sua opinião, o que mais tem influenciado os jovens dentro das igrejas? Infelizmente é o mundo. É o mundo, de acordo com os frutos que nós temos visto. Hoje, nós vemos jovens sem compromisso nenhum com Deus. Dá para ser crente aos domingos e dá para viver uma vida carnal durante a semana toda. Mas o importante é bater o cartão lá na igreja no domingo, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê, que o mundanismo entrou sim no meio cristão. Isso faz parte do fim dos tempos, inclusive. É a apostasia bem presente, mas não é só por parte de jovens, não. Nós vemos pessoas mais velhas, né, experientes, já se renderam, que foram seduzidas por uma cultura caída e trazem para o meio cristão, para o meio dos jovens, todo tipo de mundanismo com a desculpa de evangelismo, de estratégia. Então é muito triste, é uma geração mimada que não aguenta ser confrontada. É a turma do não julgueis para lá, não julgueis para cá. Parece que só existe esse versículo na Bíblia dessas pessoas. E é triste, porém eu acredito que existe sim os remanescentes, aqueles que não se dobram, aqueles que não se corrompem com esse mundo, que não se conformam com esse mundo e que precisam sim se levantar para poder pregar a santidade, pregar contra o pecado e além das palavras, viver isso na essência, né? Demonstrar isso em vida. Eu acredito nesses jovens, acredito nessas pessoas que são remanescentes, estão separadas, é a igreja verdadeira de Cristo. Então, eu já decidi ser desse exército, eu espero que você também seja parte desse exército que vai proclamar o evangelho sem medo, ainda que isso lhes custe tudo. Ainda que lhes custe tudo. Gente, essas foram as perguntas de hoje e agradeço por você ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Um beijo para vocês e tchau, tchau.